Livro de Jeremias, capítulo 6. Povo de Benjamim, fuja de Jerusalém se quiser salvar sua vida. Toque o alarme Tecoa, mande um sinal de fumaça para Bet-Hakerem. Avisem por toda parte, o castigo divino se aproxima, e a destruição está chegando do norte. Eu transformarei Jerusalém, bela e delicada como uma moça, no montão de ruínas. Pastores perversos virão contra ela, com os seus exércitos. Acamparão em volta de seus muros, e uma parte do exército será indicada para atacar cada parte da cidade. Vejam como se preparam para atacar Jerusalém. Fiquem prontos, porque o ataque vai começar ao meio-dia. Pobres moradores da cidade, a tarde já está terminando, a noite se aproxima e o ataque continua. Os chefes ordenam a seus soldados: preparem-se, vamos atacar durante a noite e destruir as fortalezas. Esta é a ordem do Senhor do Universo. Cortem árvores e construam torres de guerra para atacar os muros de Jerusalém. Esta cidade tem de ser castigada, porque dentro dela só existe uma coisa: maldade. Como a água de um poço está sempre fresca, a maldade de Jerusalém está sempre bem viva dentro dela. Pelas ruas só se ouve o som da violência e do crime. Cada vez que olho para ela, vejo a sua maldade como uma ferida aberta, como uma doença incurável. Jerusalém, este é o último aviso. Se você não escutar, eu me afastarei de você e transformarei essa terra num lugar morto e vazio. Um após outro, terríveis desastres acontecerão a Judá, até o resto de povo que ficar vai passar por maus bocados. Vai acontecer em Israel o que acontece nas plantações de uvas, onde o colhedor volta e examina cada parreira para colher o que deixou escapar da primeira vez. Quem diz isso é o Senhor do Universo. Mas não adianta avisar esse povo, eles têm ouvidos tapados e não escutam o que eu digo. Eles têm vergonha da palavra do Senhor e não gostam dela. Por tudo isso, estou cheio da ira de Deus contra eles. Já não aguento mais prender essa ira dentro de mim. Vou jogá-la sobre Jerusalém, sobre as crianças que brincam na rua, sobre os grupos de jovens, sobre pai e mãe, sobre avô e avó. As casas onde eles moravam serão habitadas pelos inimigos. Estes tomarão para si as mulheres e os campos, porque eu vou castigar os moradores dessa terra, diz o Senhor. Todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, têm sede de riqueza, e para conseguir dinheiro, todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e profetas. É impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe, mas os sacerdotes e profetas enganam o meu povo com falsas promessas de paz quando a guerra se aproxima rapidamente. O meu povo, que nunca sentiu vergonha de adorar ídolos, vai passar uma grande vergonha. Eles vão ser encontrados entre os mortos na batalha. Cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor. Apesar disso, o Senhor ainda avisa a vocês: parem um pouco e pensem. Perguntem qual é o bom caminho. O meu caminho por onde vocês andavam há muito tempo? Se vocês andarem por ele, viverão em paz e segurança. Mas vocês respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei vigias para avisar vocês. Escutem com atenção. Quando ouvirem o som da trombeta, vocês saberão que o perigo está perto. Mas vocês responderam: não queremos escutar. Portanto, aqui está o decreto do meu castigo contra o meu povo. Ouçam bem, terras distantes. Ouçam bem, povo de Jerusalém. Ouça, toda a terra de Judá. Eu trarei um grande castigo contra este povo, resultado de seus pensamentos carregados de pecado, porque eles se recusam a me ouvir. Eles rejeitaram a minha lei. Agora não adianta trazer doce e perfumado incenso de sabá diante de mim. Guarde os seus caros perfumes. Não aceito as suas ofertas queimadas. Os sacrifícios que vocês trazem ao templo não me agradam. Farei do caminho do meu povo uma estrada cheia de buracos e barreiras. Pais e filhos cairão juntos e ficarão sem esperanças. Vizinhos e amigos morrerão juntos. O Senhor Deus avisa: vejam os exércitos marchando, vindo do norte, uma grande nação surgindo dos confins da terra. Os seus soldados vêm armados de carros e lanças, marchando em perfeita ordem de batalha. O barulho do exército é forte como o mar, e os soldados não sentem pena de suas vítimas.
Já ouvimos a fama desse exército e as nossas mãos ficam fracas de medo. O desespero e a dor nos dominam como a mulher que dá à luz. Não saiam das cidades para o campo. Não andem pelas estradas, porque os soldados inimigos estão espalhados por todo o país, prontos para matar. Estamos vivendo sob o domínio do terror. Ah, Jerusalém, o orgulho do meu povo, vista roupas de luto, sente-se sobre cinza e chore amargamente, como a viúva que perdeu o único filho. De repente, o exército da destruição cairá sobre você. Jeremias, eu fiz de você um homem que analisa os metais, para examinar o meu povo e determinar que valor ele tem. Você será uma torre para vigiar o meu povo e saber tudo o que ele faz. Eles são rebeldes da pior espécie e vivem espalhando mentiras contra o Senhor. São duros como o bronze e o ferro, são pura maldade da cabeça aos pés. O fole assopra com força o fogo para refinar o metal. Esquenta mais e mais, mas isso nada vale. As impurezas não se separam do metal. É tolice continuar. Por mais que se esquente o fogo, não é possível separar esse povo de seus pecados. Por isso serão conhecidos como prata impura, rejeitada, porque o Senhor os jogou fora como metal imprestável. O Senhor entregou esta mensagem a Jeremias: vá até a porta do templo e faça este aviso ao povo. Povo de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem, todos vocês que vêm adorar aqui. O Senhor do Universo, o Deus de Israel, diz o seguinte: apesar de todos os seus pecados, se vocês abandonarem seus maus caminhos, eu deixarei que vocês vivam em sua própria terra. Não se deixem levar pelas mentiras de quem diz: ó, o templo do Senhor está aqui em Jerusalém. Nossa cidade nunca será destruída. Vocês só poderão continuar vivendo aqui se deixarem de lado seus maus pensamentos e suas maldades, se procurarem ser honestos e sinceros com os outros, se prepararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se não oferecerem mais seus filhinhos como ofertas aos ídolos e deixem de adorar falsos deuses como fazem hoje, para sua própria desgraça. Então eu permitirei que vocês continuem vivendo nesta terra, a terra que dei aos seus antigos parentes para sempre. Não confie em mentiras. Não pense que ficarão livres de sofrimento pelo simples fato do templo estar aqui em Jerusalém. Afinal de contas, vocês pensam que podem roubar e matar, mentir e cometer adultério à vontade, adorar a Baal e outros deuses que vocês nem conhecem e depois aparecer no meu templo cantando Deus nos salvará? Para depois voltar diretamente às mesmas maldades? Vocês pensam que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu vejo muito bem tudo o que está acontecendo, diz o Senhor. Vá até Siló, a primeira cidade onde o povo de Israel me adorou. Vejam o que eu fiz com ela, por causa da grande maldade do meu povo, Israel. E agora farei o mesmo aqui, por causa dos terríveis pecados que vocês cometem. E não foi por falta de aviso, porque todos os dias, desde o nascer do sol, eu falei e avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Chamei muitas vezes, mas vocês não responderam. Eu vou destruir este templo, que é conhecido como o Templo do Senhor. Por causa dele, vocês pensam que estão seguros, mas eu vou destruir o templo e Jerusalém, a cidade que dei a seus antigos parentes, exatamente como destruí Siló. Quanto a vocês, eu os mandarei para uma terra distante, como escravos, exatamente como fiz com seus irmãos, o povo de Efraim. Por isso, Jeremias, não faça orações a favor deste povo, não chore por causa dele, nem me incomode com pedidos de ajuda, porque eu não ouvirei uma palavra sequer. Será que você não enxerga o que esse povo anda fazendo nas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém? Não é sem razão que minha ira é tão grande. Veja as crianças apanhando lenha, os pais acendendo o fogo e as mulheres amassando a farinha para fazer bolos. Depois oferecem esses bolos à rainha do céu e outros deuses.
E você pensa que é a mim que eles estão oferecendo? Não, estão prejudicando a si mesmos. Estão procurando a sua própria desgraça. Por isso o Senhor promete: vou derramar sobre Jerusalém a minha ira e o meu furor sobre os homens, os animais e as plantas. Tudo será destruído com fogo que não se apaga. O Senhor do Universo, o Deus de Israel, diz: chega de ofertas queimadas e sacrifícios. Eles nada valem para mim. Aproveitem toda essa carne como alimento. Quando eu tirei seus pais do Egito, não eram sacrifícios e ofertas queimadas que eu desejava deles. A minha ordem foi a seguinte: obedeçam a mim, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu mando, e tudo correrá bem. Mas eles nem quiseram saber disso, preferindo fazer sua própria vontade, continuar com seus maus costumes e agir baseados em seu coração pecador e rebelde. Andaram para trás, em vez de ir para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito, até hoje eu venho mandando os meus profetas diariamente, mas nem eles, nem vocês quiseram escutar as minhas palavras ou obedecer à minha lei. E vocês foram mais teimosos e desobedientes que seus pais. Você, Jeremias, deve anunciar ao povo de Judá tudo o que eu vou fazer com eles, mas não espere que deem atenção às suas palavras. Anuncie em alta voz o que vai acontecer, mas saiba desde já que ninguém vai se importar. Diga a essa gente: vocês são o povo que recusa obedecer ao Senhor, o seu Deus. Judá é a nação que, mesmo sendo castigada, não aprende a verdade e se afunda cada vez mais na mentira. Ah, Jerusalém, corte seus lindos cabelos, raspe a cabeça envergonhada, vá chorar sua desgraça no alto dos montes, porque o Senhor já rejeitou e abandonou este povo, que vai ser o alvo da sua ira. O povo de Judá pecou sem parar, bem à minha frente, diz o Senhor. Puseram suas imagens horríveis no meu templo, poluindo a minha casa. Construíram um altar chamado Tofete, no vale do filho de Inom. Sobre ele queimam seus filhinhos e filhas, ainda bebês, como sacrifícios aos seus deuses. Uma maldade tão horrível que eu nem sequer poderia imaginar, quanto mais ordenar que eles fizessem. Mas está chegando o dia em que aquele lugar não será mais chamado Tofete, o Vale do Filho de Inom. O seu nome será o Vale da Matança. Tanta gente vai morrer que os corpos serão jogados aos montes, no lugar onde está o alto, chamado Tofete. Os corpos do meu povo servirão de comida às aves e aos animais. Ninguém vai escapar para espantá-las de cima dos cadáveres. Farei sumir das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém as cantigas alegres e o riso. Farei desaparecer a conversa feliz dos recém-casados e a terra se tornará um monte de ruínas vazias. Então diz o Senhor: os inimigos arrancarão das sepulturas os ossos dos reis e príncipes de Judá, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Esses ossos serão espalhados pelo chão diante do sol, da lua e das estrelas, a quem os israelitas adoraram como seus deuses. Os ossos serão recolhidos. Os ossos não serão recolhidos nem enterrados de novo. Espalhados sobre a terra, servirão de esterco. Os que escaparem com vida da destruição de Judá terão mais vontade de morrer do que de viver nos lugares para onde eu os espalhar, diz o Senhor do Universo. Anuncia ao povo mais esta mensagem do Senhor: quando uma pessoa cai, logo se levanta. Quando alguém entra por um caminho errado e descobre o erro, volta para o caminho certo. Mas este povo é teimoso, desviou-se de mim e não para de se afastar, e nem sequer pensa em voltar. Eu escuto suas conversas, presto atenção no que fazem. Ninguém fala a verdade, ninguém se arrepende de sua maldade, ninguém para e pensa: mas que coisa horrível eu fiz! Todos seguem seu caminho de pecado, sem desviar os olhos, como o cavalo correndo em direção à batalha. A cegonha, a rola, a andorinha e o grou sabem exatamente quando devem voar para outras terras por causa do inverno.
também sabem a hora de voltar, mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Por que, então, vocês insistem afirmando: isso não é verdade, nós conhecemos e obedecemos perfeitamente a lei de Deus? Seus falsos professores torceram a lei e transformaram a verdade em mentira, ensinando coisas que eu nunca ordenei. Esses sábios cairão na desgraça, serão presos e levados para longe como escravos. Isso vai acontecer porque deixaram de lado a verdadeira lei do Senhor. Grande sabedoria há deles. Darei suas esposas e terras a outras pessoas. Farei isso porque todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, têm sede de riqueza. E para conseguir dinheiro, todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e profetas. Eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Afirmam que o futuro de Judá será de paz e tranquilidade, quando a guerra se aproxima rapidamente. O meu povo, que nunca sentiu vergonha de adorar ídolos, vai passar uma grande vergonha. Eles serão encontrados entre os mortos na batalha. Tropeçarão e cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor. Serão destruídos de verdade. As plantações de uvas e de figos serão destruídas. Eu mesmo escolhi o povo que vai pisar o povo de Judá até a morte. Então o povo dirá: para que vamos ficar aqui sentados, esperando a morte chegar? Vamos para as cidades protegidas por muros e morramos dentro delas. O Senhor já decretou nossa destruição. Ele nos deu água envenenada para beber, porque nós pecamos contra ele. Nós esperávamos viver em paz, mas ela não veio. Esperávamos a chegada de um tempo de saúde e vigor, mas o que chegou foi a confusão e o medo. O barulho dos exércitos em marcha já se ouve na fronteira do norte. A terra treme com o barulho da cavalaria. Os inimigos chegam e devoram a terra, os campos, as cidades e os moradores. Eu mesmo mandei esses inimigos, e eles serão como cobras venenosas que vocês não conseguirão encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Ah, como é grande a minha tristeza! O meu coração está quebrado de dor. Ouçam o choro do meu povo vindo de uma terra distante. Onde está o Senhor? Eles perguntam. Por que ele nos abandonou? Porque eles acenderam a minha ira, adorando imagens feitas por homens e ídolos de outros povos. Responde o Senhor. A colheita terminou, o verão passou e nós não fomos salvos. Eu choro de dor por causa da ferida do meu povo. Fico admirado, incapaz de falar, mudo de tristeza. Já não existe remédio em Ileade? Não há médico capaz de curar? Por que Deus não faz alguma coisa para salvar o meu povo da destruição? Ah, quem dera que os meus olhos fossem uma fonte de lágrimas. Eu iria chorar eternamente pela morte dos moradores de Judá e Jerusalém. Quem me dera ter uma cabana bem longe, no deserto. Assim eu poderia me afastar desse povo fingido e infiel, desse bando de traidores. Curvam suas línguas como arcos para atirar suas flechas de mentira. Não dão importância à justiça. Vão de mal a pior e nem se lembram de que eu existo, diz o Senhor. Abra os olhos com seus amigos. Não confie nem em seus irmãos. Os irmãos enganam um ao outro e os amigos espalham mentiras e intrigas. Eles zombam abertamente uns dos outros e nunca falam a verdade. Estão viciados na mentira. Eles se gastam com seus pecados. Amontoam maldade sobre maldade. Estão tão carregados de mentira que já não podem me conhecer. Por causa dela, diz o Senhor. Por isso, o Senhor do Universo afirma: vou derreter essa gente como o fogo do sofrimento. Depois eles passarão por um teste, como se examina um metal qualquer. O que mais eu poderia fazer com o meu povo? A língua deles fala mentiras, como se fossem flechas envenenadas. Falam com brandura,
os vizinhos enquanto planejam matá-los. Eu não posso deixar de vingar tantos crimes e maldades que este povo praticou. Não posso deixar que fique sem castigo, diz o Senhor. Eu choro e soluço de tristeza pelo que aconteceu aos campos e montes do meu país. Tudo foi queimado e não há uma única pessoa neles. Não se ouve mais o mugido do gado. As aves e os animais do campo fugiram. Eu vou transformar Jerusalém em um monte de casas destruídas, um lugar onde somente os chacais viverão. As cidades de Judá ficarão vazias, sem um habitante sequer. Quem no meio de todo esse povo é capaz de responder por que a terra de Judá foi destruída, queimada e vazia como um deserto, por onde ninguém passa? Quem ouviu a explicação dada pelo Senhor? Onde estão os sábios, os entendidos? E foi o Senhor mesmo que respondeu: Isso aconteceu porque o meu povo não deu atenção ao que eu dizia e abandonou a minha lei. Em vez disso, preferiram fazer a vontade de seus corações pecadores e maus. Aprenderam com os pais e adoraram os ídolos de Baal. Por causa disso, o Senhor do Universo avisa: Vou alimentar este povo com sofrimento amargo. Vou dar veneno para beber. Vou espalhar os moradores de Judá pelo mundo. Eles serão estrangeiros em terras completamente desconhecidas. Mesmo lá, eles serão perseguidos pela espada da destruição, até sumirem do mapa. O Senhor do Universo diz: Chame depressa as carpideiras. Vamos, mulheres, chorem bastante. Ensinem esse povo a ficar triste por seus pecados. Já se pode ouvir o choro de Jerusalém. Pobre de nós, perdemos tudo. Que desgraça horrível! Perdemos nossa terra e o inimigo destruiu nossas casas. Vocês, mulheres que estão chorando, ouçam a palavra do Senhor. Ensinem suas filhas a chorar. Ensinem suas vizinhas a lamentar. Diga a eles, manda o Senhor: corpos serão espalhados no campo como adubo, como folhas caídas depois de cortadas, e não vai haver ninguém para sepultá-los. Diga o seguinte ao povo, ordenou o Senhor: quem tem muito conhecimento não precisa ter orgulho disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, e o rico de suas riquezas. O único motivo de orgulho para todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, e que gosto de ser assim. Vai chegar um dia em que eu, o Senhor, castigarei os israelitas, juntamente com os egípcios, os edomitas, os amonitas e árabes. Todas essas nações costumam circuncidar os homens, como os israelitas. Mas, se os israelitas não me obedecerem, lá no fundo do coração, sua circuncisão é apenas uma cerimônia qualquer, como a desses outros povos. O povo de Israel, ouça essa mensagem do Senhor. Não peguem o mau costume que outros povos têm, de fazer horóscopos e tentar descobrir o futuro pela posição das estrelas e planetas. Não se assustem com esses sinais do céu. Deixe o medo para os outros povos. Os hábitos religiosos dessas nações são pura loucura. Eles derrubam uma árvore e dela fazem um ídolo, com o trabalho cuidadoso de um artista. Depois enfeita a imagem com ouro e prata e prendem seu Deus firmemente com pregos para não ser derrubado. Esses ídolos têm tanto valor quanto um espantalho parado no meio de uma plantação. Não são capazes sequer de falar. Precisam ser carregados porque não podem andar. Vocês não precisam ter medo desses deuses, porque eles não podem fazer nenhum mal e muito menos o bem. Não há nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande e o seu nome é cheio de poder. Quem vai deixar de respeitar o Rei das Nações? O Senhor é o único Rei e por isso merece ser respeitado. Entre todos os homens sábios da terra, em todos os reinos do mundo, não há ninguém igual, ou mesmo parecido com o Senhor. Quem adora os ídolos
vai ficando cada vez mais estúpido e tolo. Os ensinos dessa gente não valem a madeira com que fizeram seu Deus. Eles trazem placas de prata de Tarsis e ouro de Ufaz. Então os artistas trabalham a madeira e os metais, fazendo uma bela imagem. Costureiros fazem roupas coloridas para vestir o ídolo, um Deus feito pelos homens sábios. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele fica zangado, a terra treme. Ninguém aguenta ficar diante dele quando mostra a sua ira. Diga a essa gente que adora ídolos. Essas imagens que vocês chamam de deuses, que não fizeram a terra e os céus, vão desaparecer. Quem fez a terra pelo seu poder foi o Senhor, com a sua sabedoria. Ele firmou o mundo e com sua inteligência ele espalhou as estrelas pelo universo. Ele faz estourar o trovão, traz para o céu a água dos mares e forma grandes nuvens de chuva. Cria os relâmpagos que acompanham as tempestades. Abre seu depósito e lança os ventos sobre a terra. Por isso, quem adora ídolos vai se tornando estúpido e tolo como eles. As pessoas que fabricam ídolos vão cair no ridículo, porque quando estiverem em dificuldades, os falsos deuses que fizeram não serão capazes de dar a menor ajuda. Eles nem sequer respiram. Os ídolos são pura ilusão, são uma enorme tolice. Serão destruídos quando seus fabricantes forem castigados pelo Senhor. Mas o Deus de Jacó não é igual a essas imagens, sem vida e poder. Ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é o seu povo escolhido. O seu nome é o Senhor do Universo. Prepare-se, povo de Jerusalém, porque sua cidade será cercada pelo inimigo. O Senhor promete: eu vou jogar todos vocês para fora dessa terra. Vou lhes dar grandes sofrimentos, e assim vocês sentirão toda a minha ira. Pobre de mim, eu estou sendo destruída. O meu sofrimento é grande. O meu mal não tem cura, mas eu devo suportar tudo isso. O meu lar foi derrubado. Levaram embora os meus filhos, os filhos que eu nunca mais verei, e não sobrou uma pessoa para me ajudar a reconstruir minha casa. Os pastores do meu povo perderam a razão. Não procuram saber o que Deus pensa. Por isso tudo saiu errado para eles, e o meu povo foi espalhado pelo mundo afora. Ouçam! Ouçam o barulho dos exércitos vindo do norte. Eles vão transformar a cidade de Judá em montes e ruínas, em tocas de chacais. Ó Senhor, eu sei que o homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Por isso, Senhor, castigue-me, não com raiva, mas com amor, senão eu morrerei. Jogue a sua ira sobre essas nações que não obedecem ao Senhor, sobre as famílias que nem respeitam o seu nome. Elas arrasaram Israel, destruíram completamente a nossa terra e mataram quase todo o nosso povo. O pacto é violado. Esta é mais uma das mensagens que o Senhor entregou a Jeremias. Eu vou lhe contar o trato que fiz com os primeiros israelitas. Você deve fazer o povo de Judá e os moradores de Jerusalém recordarem esse trato que eu fiz com seus pais. Avise o povo que quem não obedecer a esse trato estará perdido. Quando eu tirei os israelitas do Egito, onde sofriam muito como escravos, disse a eles o seguinte: se vocês ouvirem minhas ordens e obedecerem fielmente, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por isso, israelitas, obedeçam às minhas ordens. Se fizerem isso, eu darei a vocês todas as coisas boas que prometi e deixarei que vocês continuem vivendo nessa terra boa e rica, que até hoje mana leite e mel. Então eu respondi: assim seja, Senhor. E o Senhor me ordenou: espalhe esta mensagem pelas ruas de Jerusalém. Vá a todas as cidades de Judá e diga aos seus moradores: lembre-se do trato que seus pais fizeram com o Senhor. Cumpram esse trato, porque desde o primeiro dia, quando Israel saiu do Egito,
Até hoje eu venho dizendo aos israelitas: obedeçam às minhas ordens. Mas a triste verdade é que eles nunca me obedeceram, nem quiseram me ouvir. Foram teimosos e preferiram seguir sua própria vontade e seu coração orgulhoso. Por isso castiguei Israel com todas as ameaças do trato que havíamos feito e eles não cumpriram. O Senhor falou comigo novamente e disse: os moradores de Jerusalém estão fazendo planos de revolta contra mim. Eles voltaram a fazer as maldades dos seus pais, que teimaram em não me obedecer e adorar ídolos. O povo de Israel quebrou o trato que eu tinha feito com eles. Por isso o Senhor promete: eu vou lhes dar um terrível castigo, do qual não conseguirão escapar. Eles vão chorar e gritar, pedindo a minha ajuda, mas eu vou me fazer de surdo. Então, em todas as cidades de Judá e em Jerusalém, a capital, o povo vai pedir ajuda aos ídolos, os falsos deuses, que eles costumavam adorar com incenso. Será inútil, porque esses ídolos não poderão livrar Judá do meu castigo. Ah, meu povo, vocês têm um Deus para cada cidade, e os altares de Baal, onde vocês queimam pó perfumado, estão espalhados pelas ruas de Jerusalém. Isso é uma loucura, é a vergonha nacional. Por isso, Jeremias, não ore mais em favor desse povo. Não chore nem faça outros pedidos por ele. Eu não darei ouvidos a eles quando vierem finalmente em desespero me pedir ajuda no tempo do seu sofrimento. Que direito tem o meu povo de continuar vindo ao meu templo depois de tamanha infidelidade? Meu povo querido, vocês ainda pensam que promessas e sacrifícios conseguirão evitar o castigo e o sofrimento e devolver a antiga alegria? No passado, o Senhor chamava vocês de oliveira verde, bela de se ver e carregada de frutos, mas agora, no meio do barulho da batalha, ele acendeu uma grande fogueira ao seu redor e queimou os ramos e os frutos. Eu mesmo, o Senhor do Universo, que plantei a oliveira, ordenei a sua destruição, por causa da maldade que Israel e Judá fizeram para sua própria desgraça, adorando a Baal. Depois disso, o Senhor me revelou os planos malvados de um bando de homens, e eu não desconfiava de nada, inocente como um cordeiro que caminha para o matadouro. Eu não sabia que eles estavam tramando para me matar. Vamos acabar com esse homem e suas mensagens. Vamos matar Jeremias e apagar qualquer lembrança dele. Era o que diziam. Ó Senhor do Universo, eu entrego ao Senhor a minha causa. O Senhor é justo e conhece o fundo do coração dos homens. Castiga essa gente pela sua maldade. E o Senhor me respondeu: esses homens de Anatote serão castigados por planejarem matá-lo. Jeremias. Eles dizem: pare de anunciar as mensagens de Deus, senão você vai morrer. Mas eu, o Senhor do Universo, vou castigar essa gente. Eles e seus filhos morrerão na guerra. Os jovens e as crianças morrerão de fome. Não vai sobrar ninguém desse grupo que planeja a sua morte. Vai acontecer uma grande desgraça na cidade de Anatote. Chegou a hora do castigo deles.